Mais sobre o segundo mandamento. Pessoal, eu tinha encerrado, né, aquela parte sobre o segundo mandamento. Tinha encerrado, na verdade, o objetivo não é ter um vídeo para cada mandamento apenas, né? Nós vamos gravando de acordo com a necessidade. E há uma necessidade, né? No último domingo, os irmãos estavam conversando, após o culto, sobre a questão do segundo mandamento, tocando na questão de desenhos, de imagens, de séries, de filmes, pensando em que talvez o segundo mandamento não implique, por exemplo, na proibição de imagens de Jesus, por exemplo, para artes, não é? E isso é um ponto importante para fazermos reflexão. E houve até pergunta também sobre se é consenso dos reformados, não é, essa questão da rejeição, até mesmo da arte, quando essa arte ela quer representar a Deus de alguma maneira. E eu sei que há muita divergência no meio evangélico, tá bom? Mas no meio reformado histórico, confessional, não há divergência com relação a isso, beleza? E eu quero apresentar justamente alguns documentos aqui para vocês terem uma noção de como os reformados defendem essas verdades, tá bom? Antes é importante compreender o seguinte, pessoal, que a arte em si, embora ela não seja proibida, não é? Não faz nem sentido para nós. Deus nos deu dons nesse sentido para externarmos isso por meios artísticos, vamos dizer assim. Mas mesmo assim a arte ela não é neutra, não é? O ser humano é caído, tá bom? O ser humano é pecador, portanto corrupto. Então suas ações não são neutras, entende? E o que ele produz, não é, como trabalho, como arte, também não é neutro. Tem uma razão, tem um propósito, tem um porquê. E muitas vezes as ações dos homens, elas não levam em consideração a lei de Deus. Não estão nem um pouco preocupados com Deus. Hoje é muito comum que as pessoas tenham uma mentalidade um pouco mais liberal em alguns aspectos, né? Porque elas acham que essas regras ou a ética cristã, ou então a moral e as ordens dos mandamentos são coisas muito ultrapassadas, não cabe mais na cultura do século XXI. Só que isso é um erro, tá bom? A palavra de Deus não passa, a realidade é essa, certo? Pode passar céu e terra, as palavras de Deus não vão passar, tá bom? E temos que aprender essa verdade e nos conformar com ela. A palavra do Senhor não passará, tá bom? Por isso é importante compreender que artes não são neutras, certo? Nem todo tipo de arte é boa e glorifica a Deus, não é? E um tipo de arte que não glorifica a Deus é a arte que tenta representá-lo. Isso não glorifica a Deus porque é uma quebra direta do segundo mandamento. Mas vamos observar aqui os documentos reformados, né? Se há dúvida sobre isso. No Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 35, nós vemos bem assim na pergunta 96, para ficar claro. O que Deus exige do segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que ele nos ordenou em sua palavra. Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, não é? O mandamento segundo não fala apenas das imagens, mas do culto em si. Então o ponto é que nós devemos adorar a Deus de acordo com sua vontade. Mas também fala sobre as imagens, não é? E não proíbe a arte, mas proíbe nesse sentido representações de Deus, não é? Então ele fala que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. Então, quando se fala isso, na explicação reformada do segundo mandamento, está se ensinando que não importa a ocasião, tá bom? Não importa o contexto, imagens de Deus são proibidas, entendeu? É proibido fazer imagem de Deus. Acabou. Mas a questão artística, eu entendo que em vários aspectos a questão artística ela é importante e nós podemos fazer uso dela. Por exemplo, fazer representações de criaturas, não é? Criaturas, tá bom? Então, animais, fazer estátuas disso, isso não tem problema nenhum, não é? Eu até digo, é claro que não é costume evangélico ou protestante ter certos tipos de artes na sua casa, não é? Mas não significa dizer que é problema. Por exemplo, não é problema e não é pecado e não é uma quebra da lei se eu tenho, por exemplo, quadros artísticos lá da Idade Média, da Renascença, que retratam, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, Maria mesmo. Isso não tem importância para nós evangélicos, porque nós sabemos distinguir muito bem, para nós reformados, né? Distinguir muito bem, não é? O que são essas artes. São artes de criaturas, certo? Artes de criaturas, tá bom? E não há uma proibição do segundo mandamento, não é, de fazer artes. Artes de criaturas podem, não é? Então, por exemplo, eu não me escandalizaria, isso não seria um problema para mim,
Se eu chegasse na casa de um irmão, de um cristão protestante, por exemplo, e lá tivesse, de repente, a coleção da Renascença dos quadros, de imagens de quadros dos apóstolos, não é? Ou, por exemplo, dos santos, em termos da patrística, Agostinho, e assim por diante. Isso não tem problema nenhum. São artes, não é? Expressões de criaturas, tá bom? Representações de criaturas. Até aí não tem problema nenhum. Porém, o segundo mandamento não está falando de pessoas, de criaturas, mas de Deus, tá bom? Então, que não façamos imagem de Deus em hipótese, ou em hipótese alguma. Entende? Ou seja, sob nenhuma hipótese nós podemos fazer representações de Deus, certo? O Dia do Senhor continua aqui na pergunta 97. Eu vou ler só aqui, mas já a primeira pergunta, a pergunta 96, né? Do Dia do Senhor 35, já é suficiente para nós, mas observando. Então, a pergunta 97, então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? E aí a resposta: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. Então, veja, a pergunta 97, a resposta 97, a pergunta 97, reforça, não é, a resposta da pergunta 96. Então, veja, na resposta da pergunta 96, que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. E na resposta à pergunta 97, Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. E aí, as criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las. Então, veja que, primeiro, ele fala que de modo nenhum Deus pode ser representado visivelmente. Isso é quebra do segundo mandamento, certo? Mas também não podemos usar a desculpa da arte para fazer, então, representações de criaturas e adorá-las. Então, eu não posso fazer imagens para uso religioso, pensando nas criaturas. Então, as respostas separam muito bem, deixa muito claro o que é proibido. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, não é, de Deus. Acabou. Não tem como aplicar isso, não é, no meio artístico. Não existe isso. A arte não é neutra, certo? Não existe no artístico, tá bom? Na moral bíblica, para Deus. Não existe isso, tá certo? Então, é proibido, sob qualquer hipótese, fazer imagem de Deus, certo? Acabou. E também não se pode fazer imagens de criaturas para adorá-las com fins religiosos. Você pode admirar as artes, tê-las, mas não para adorá-las. Essa segunda parte é mais simples, porque geralmente o protestante, se tem algum tipo de quadro, não é, seja de quem for, não vai adorá-lo, não é? Isso é muito claro para os protestantes, evangélicos no geral. Mas para muitos evangélicos ainda há dificuldade com relação à imagem de Deus, não é? E quando eu falo isso é pensando em Jesus Cristo, porque eles dicotomizam, não é? E então querem separar a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, não é, como se fosse algo à parte, praticamente como se ele não fosse Deus. Dele eu posso fazer imagens como se ele fosse uma criatura. Cristo não é uma criatura, ele é Deus, ele é o Criador. A Escritura é muito clara com relação a isso. Então não há o que discutir, certo? Ir contra essa opinião não é contra a opinião reformada. É literalmente contra a Bíblia, não tem como negar isso aí, tá bom? Então isso é importante, certo? E aí tem a pergunta 98, né, que fala bem assim: quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? Resposta: não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Por fim, então, o segundo mandamento nos diz que sola a Escritura, ou seja, a Escritura Sagrada é suficiente para nós. Não precisamos de nada mais, não é? Nada mais. E isso se aplica em todo o contexto. E por que eu falo em todo o contexto? Porque a vida nossa como cristãos é uma vida separada por Deus de maneira integral. Entende? Nós não podemos ficar separando isso. Mas imagens... Eu faço imagem de Deus, de Cristo, por exemplo, para o culto. Então tá errado. Eu sei que isso é pecado, né? É uma quebra do segundo mandamento. Mas fazer imagem de Cristo para fins artísticos pode. Não pode. Por quê? Porque a nossa vida é integrada. Não tem essa separação, essa dicotomia. Entende? As nossas ações como cristãos, como membros do corpo de Cristo, como povo da aliança, são ações que devem ser santas, tá bom? Devem ser em obediência a Deus. Nós prestamos culto a Deus não somente no domingo, na Santa Convocação, mas todos os dias. Os nossos atos são um culto a Deus. A nossa vida é uma vida diante de Deus,
tá certo? Então não existe essa separação de o uso religioso, não é, de imagens de Deus ou de Cristo, nesse sentido, pensando em Cristo, e o uso artístico. Não se aplica porque a arte não é neutra, tá bom? Isso é claro. Mas eu posso ainda citar outros documentos. Nós sabemos que a Seção de Unidade, né, são os documentos aqui das Igrejas Reformadas, e o Catecismo de Heidelberg, não é, foi justamente composto aí por Gaspar Olevianos e Zacarias dos Sinos, né? E eu tenho aqui o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, um dos compositores do Catecismo de Heidelberg, que nós acabamos de ler, certo? Ele falando no catecismo pessoal dele sobre essa questão do segundo mandamento. Eu vou ler a pergunta 165, ele fala bem assim, olha: estão todas as imagens esculpidas ou pintadas proibidas por essa lei, pelo segundo mandamento? Resposta: não. Somente as que são feitas com o propósito de retratar a Deus ou adorá-lo. Então veja, ele deixa bastante claro também nessa resposta, não é? Que quais são as imagens proibidas? As imagens que têm o propósito de representar ou retratar Deus ou adorá-la. São duas coisas diferentes. O segundo mandamento proíbe a retratação, não é? Ou a representação, ou fazer imagens de Deus e também adorá-las. Ou adorar a Deus por meio das imagens. Entende? Então isso é muito claro, não é? E aí a pergunta 166 diz bem assim: por que Deus não quer ser representado de modo visível? É uma pergunta importante. Por quê? Ele não quer ser representado de modo visível. Por que ele proibiu isso? Não é? A resposta: por essa razão. Em sendo ele espírito iluminado, qualquer representação em sua forma corpórea corruptível, não é? Em sua forma corpórea, corruptível e mortal, é uma mentira sobre Deus e uma depreciação da sua majestade. Ou seja, no fim, qualquer tentativa de representação, não é, de Deus é uma mentira a respeito de Deus. Nós não somos dignos de fazer uma coisa dessas, não é? Nós já somos imagem e semelhança de Deus, mas Ele fez, tá certo? Ele fez. Nossa tentativa de representar nesse sentido Deus é pecado contra o segundo mandamento. Mas ainda cito um terceiro documento. Na verdade é um livro, não é, que expõe de maneira pastoral o Catecismo de Heidelberg. Esse livrinho aqui, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês adquirirem esses materiais também para vocês, se vocês quiserem, beleza? E esse aqui é mais atual, não é? Mais contemporâneo. Eu quero ler justamente a explicação que nós temos aqui sobre o segundo mandamento. Quando ele começa a explicar a pergunta 97, por exemplo, ele fala: o segundo mandamento proíbe toda e qualquer imagem, não é? Estou sendo repetitivo, mas é importante para entendermos como se une, não é, o pensamento reformado aqui. Comentário: o segundo mandamento não proíbe as belas artes como escultura, pintura e etc. Então é muito claro isso para nós. O segundo mandamento não proíbe a arte, de forma nenhuma. Veja a resposta 97, né? Aqui nós já lemos. As criaturas podem ser representadas, quer dizer, por meio de escultura ou pintura. Se alguém quiser uma estátua de uma pessoa em seu quintal, a Bíblia não proíbe. O que o segundo mandamento proíbe é fazer ou ter imagens de escultura, aliás, de criaturas, ou imagem de Deus para adorá-las, ou usá-las para assim adorar a Deus. Em outras palavras, nenhuma imagem de Deus ou de Cristo é permitida. Nenhuma imagem de Deus ou de Cristo é permitida. E o uso religioso de outras imagens é proibido. Ou seja, mais uma vez fica bastante claro, não é? Quando nós falamos da proibição do segundo mandamento com relação a imagens, imagens de Deus simplesmente não podem, são proibidas pelo segundo mandamento e ponto. Não tem como alterar isso aí, certo? As artes não são proibidas, mas se as artes vão representar a Cristo, estão quebrando o segundo mandamento. Tá bom? É isso que estamos aprendendo nos documentos reformados. E, não é, as artes que são feitas, não é, representações de criaturas para fins religiosos também são proibidos no segundo mandamento. Então eu não posso fazer imagens de Deus, representações de Deus, retratações de Deus, e nem tampouco fazer imagens para adorar a Deus por meio dessas imagens. Nenhuma coisa, nem outra. Tá bom? Se queremos fazer boa arte, que a façamos ou apreciemos a boa arte, não é, que realmente glorifica a Deus e se glorifica a Deus obedecendo a sua palavra. Então isso é um ponto muito claro para nós reformados. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, vou copiar e colar, tá bom?
as perguntas que falam sobre o segundo mandamento dos padrões de fé de Westminster, do Catecismo Maior de Westminster, para vocês perceberem mais uma vez, né, como as 3 formas de unidade, o Catecismo de Zacarias, os sinos e também os padrões de fé de Westminster concordam com relação a isso. Isso é muito claro para nós reformados confessionais, históricos, beleza? Então, reflita sobre isso, tá bom? Porque realmente o argumento é claro, o mandamento é muito claro com relação a isso aí. Às vezes nós queremos justificar, apreciar a arte que as pessoas fazem, que a indústria faz, não é? Apenas usando esse termo, arte, mas é uma arte, não é? Não deveria ter uma liberdade maior para fazer isso? Não somos nós que determinamos isso. É Deus, não é? Em sua palavra. Então, o segundo mandamento nos proíbe disso, tá bom? Quer fazer arte, imagens de qualquer personagem bíblico, pode, sem problema nenhum. Pode fazer representações artísticas de Abraão, de Adão, de Eva, não tem problema nenhum. Nenhum mesmo, tá bom? Dos apóstolos, não tem problema nenhum. Dos profetas, não tem problema nenhum. Isso é mera arte, né, que deve até ser apreciada. Mas se o objetivo é retratar Deus, então isso é proibido. E já foi resolvido nos vídeos anteriores, não é, sobre o segundo mandamento, que temos que tomar cuidado para não querer usar o argumento de que Cristo também é homem, e então, porque ele assumiu uma natureza criada, agora ele é uma criatura e, portanto, pode ser representado. Não pode, tá bom? Ele é Deus, ele é criador, a sua categoria de criador, tá bom? Ele está do lado de cá, uma divisão, não é? O criador e as criaturas. Cristo está do lado de cá, tá bom? Ele não se enquadra no quesito criatura, na categoria criatura. Assumir a natureza criada não significa que ele se tornou uma criatura. Ele não é uma criatura, ele é Deus, o Criador. E, portanto, como Deus, ele proíbe em sua lei, não é? Em sua lei, que façamos imagem dele. Tá bom? Tá legal? Valeu, pessoal. Só poder concluir mais ainda esse assunto, tá bom? Qualquer coisa é só perguntar aqui nos comentários, não é? Deixar o seu feedback. E aproveita e coopera com o canal, né, pessoal? Todo o esforço aqui para vocês, né? Para deixar melhor. Tá bom? Para melhorar o cenário, deixar mais bonito, certo? Tô com esse casaco aqui não é porque tá frio não, né? Tá fresquinho o tempo tá fresquinho, né? A temperatura caiu um pouquinho, tá chuvoso, tá chegando o inverno aqui, mas eu não tô com frio, né? Aqui no sertão, eu nunca vi frio passar, né? Nunca vi. O pessoal que diz que aqui tem frio, mas aqui pra mim frio é um mito, né? O tempo fica um pouquinho fresquinho, o pessoal já fica dizendo que tá com frio. Não sabe o que é frio não sabe não. Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.